eu escolhi um dos contratos que eu acredito que esse contrato aqui você já deve conhecer esse produto. O contrato de hoje é o RMC. É um contrato de cartão de crédito RMC. Para você poder analisar esse contrato, esse cliente ele já realizou aquele sonho que a gente falou e ele já realizou aquela necessidade, foi um dos dois motivos. Ele já assinou um contrato que foi determinado pelo Bacen, tá? Então, esse contrato já foi assinado, esse dinheiro já caiu na conta ou não, que são as teses que nós vamos desenvolver durante a aula. Então, esse cliente, hoje, ele chegou aí no seu escritório, ele entrou em contato com você, seja de forma física ou virtual. Então, esse cliente chegou aí desesperado. Ele já chegou falando, doutora, não está sobrando nada do meu salário, eu estou recebendo apenas R$ 200. Resume numa frase aí, qual que foi a forma mais estranha, talvez engraçada, talvez triste, mas a forma assim que mais te impressionou do cliente chegar no seu escritório contando a vida dele. Vou citar um exemplo para vocês entenderem. Doutor, não tenho dinheiro para comprar remédio. Doutor, não tenho dinheiro para comer. Não estou recebendo nada. O banco ficou com todo o meu dinheiro. E aí? Complete a frase. Como que o cliente chega no seu escritório quando ele está naquela questão de... naquela questão de mega endividamento? Quando o cliente está ali, sem condições nenhuma, sem dignidade financeira, sem um mínimo existencial, enquanto do outro lado está o banco com o seu mega enriquecimento, né? Com lucros e mais lucros que ele trouxe aí durante essa pandemia. E agora com a aprovação da medida provisória 1106 de 2022, esse mega enriquecimento ele vai ficar ainda maior. E esse mega endividamento também vai ser muito maior. Então, esse desequilíbrio vai ser extremamente gritante. Como que esse cliente chega, então, no seu escritório? Ó, o doutor Felipe, chegam desesperados, coitados. Doutora Jane, não tenho dinheiro para comprar remédio. Ó, doutora Maria Luísa, aposentada, analfabeta, com muitos empréstimos, é o que mais tem. Pessoal, isso daí acontece muito na prática. Quando o cliente chega no nosso escritório, ele chega até ofegante, né? Ele chega desesperado, ele quer te contar tudo, mas ele não tem noção da forma que aquele contrato foi pactuado. Isso que vocês vão aprender hoje, né? Ó, o doutor Maurício, aposentada, analfabeta, com 3 empréstimos, um RMC, não sobrou nada, nem para o café. Eu estou com um cliente que recebia R$19 mil e hoje ele recebe R$200 de líquido. Olha aqui para vocês verem o que o doutor Matais compartilhou aqui. O cliente dele mega endividado. O salário dele está praticamente 99% comprometido com dívidas bancárias. Gente, é muito triste isso, né? O cliente, ele perde ali a dignidade dele. Ele fica... Acontece aquilo que eu mostrei que aconteceu dentro da minha casa. Esse cliente endividado, então, ele contratou esse produto do RMC. E esse produto do RMC, será que ele é o vilão do direito bancário? Será que o RMC tem abusividades? Será que o RMC tem um descumprimento contratual? Será que o RMC cumpre as exigências de quando o seu cliente for analfabeto? E a margem consignável? Será que ela é respeitada quando averbada pelo INSS? Lembrando que o RMC é uma reserva de margem consignável para cada órgão. Mas vocês vão entender isso ao longo desse treinamento, não se preocupe, tá? Hoje é a análise de um contrato. Então, a aplicação da fase investigativa
para analisar aqui os contratos bancários. Então, hoje vocês vão aprender a analisar o contrato bancário. Os bancos, né, neste caso, eles estão aí mega enriquecidos, e isso vocês já sabem. E sabem que vão ficar ainda mais mega, hiper, ultra, nem sei dizer qual é o máximo dos máximos aí, enriquecidos. Também nem sei dizer qual é o mínimo dos mínimos dos mínimos do mega endividamento do consumidor. Só que se você analisar os detalhes dos contratos bancários, você vai conseguir, através de técnicas e ferramentas e estratégias, você vai aprender a verificar e a tirar esse cliente desse mega endividamento, tirar o banco do mega enriquecimento, trazer isso de uma forma equilibrada e trazer o equilíbrio contratual. Da onde que eu tiro essa questão do equilíbrio contratual? Constituição Federal, artigo 192. O artigo 192 da Constituição Federal, ele trata no seu caput que todo contrato bancário, ele tem que ser equilibrado, tem que atingir a coletividade e tem que também ser aí através de leis complementares. E essa questão de lei complementar diante de tantas leis ordinárias, falando da questão de inconstitucionalidade dessas leis, eu trago para vocês um outro momento. Mas para vocês entenderem que há alguns pontos que talvez você ainda não conheça e que pode transformar decisões de várias petições iniciais, trabalhando apenas o artigo 192 da Constituição Federal, tá? Então, vamos seguindo aqui. Análise do contrato na prática. Então, como eu disse ontem, através da lei, né, do artigo 192 da Constituição Federal, através dos ensinamentos que nós temos na faculdade, o contrato, ele faz lei entre as partes, né? Isso aqui é uma frase aí muito comum. Então, tudo que está no contrato deve ser cumprido à risca. Por isso que há o contrato. Então, o contrato está aqui. Dentro do contrato tem deveres, direitos, obrigações, multas, cláusulas. Tudo isso está dentro do contrato. Mas por que será que a parte mais fraca, ela sofre nessa questão contratual? Porque há uma parte mais forte nos contratos bancários. Por que eu falo que há uma parte mais forte? Porque esses contratos são contratos de adesão. E sendo contrato de adesão, o consumidor ele não tem opção de negociar uma taxa. Ele não tem opção de falar, esse caso prático aqui, eu não concordo de ser uma taxa de juros de 1,8. Eu só fecho com você, banco, se for uma taxa de 1,5. Você acha que o consumidor tem essa opção? Ele não tem, é limitado. Por isso que há esse contrato de adesão. Então, esse contrato aqui, de um lado, tem uma parte mais fraca, que é o consumidor. Por que o consumidor, ele é a parte mais fraca? Porque há, dentro de contrato, venda casada. Esse contrato é um contrato de adesão. Às vezes o banco, ele não disponibiliza opções, ele disponibiliza aquela opção que ele tem que bater a meta daquele dia. Aquela opção que a taxa de juros talvez não é a mais vantajosa para o consumidor. Então, ele que dita as regras, né? Então, o consumidor precisa do dinheiro, ele tem lá a sua necessidade, ele tem lá o seu sonho e o banco elabora esse contrato aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é este contrato na prática. Então, iniciando aqui essa parte do contrato, eu preciso que vocês entendam que todo contrato bancário, ele tem o título. Esse título, ele não está aí à toa. Esse título, ele representa a modalidade.
Então, esse termo que está aqui acima, ele representa a modalidade do contrato. Muitos advogados, quando vêm conversar comigo, falam para mim assim, doutora, tem uma CCB. Estou analisando uma CCB. Estou analisando um contrato de empréstimo e acha que isso é tudo. Eu não tenho informações sobre uma CCB. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo contrato bancário, ele é acompanhado da CCB. O que é a CCB? Ela é uma cédula de crédito bancário. Ela é uma via do contrato. Ela não é um produto. Entenda que a CCB, ela está no financiamento de veículo. A CCB, a cláusula, a via, a folha, ela está lá no financiamento imobiliário, ela está no FIES, ela está no crédito pessoal, no crédito consignado, no CDC benefício, no CDC automático, no cartão de crédito, no cheque especial, no contrato de abertura de conta. A CCB, ela está ali. Ela é uma regra, uma cláusula. Por quê? O banco tem a CCB em mãos porque, na teoria, ela é um título líquido, certo e exigível. Então, a partir do momento que ela é um título líquido, certo e exigível, o banco, caso o cliente não pague aquele produto, ele pode executar. Ele usa isso ao favor dele. Mas você consegue desmascarar isso. Porque quando você aplica o cálculo pericial ele vai quebrar a mora desse produto. E quando o cálculo pericial ele desmascara um contrato, ele não é mais um título líquido, certo e exigível. Porque através do cálculo pericial você comprova que há irregularidades na matemática daquele contrato. Então, aquele contrato não pode ser executado com aquelas irregularidades. Então, automaticamente você consegue derrubar uma CCB aplicando aí essas técnicas, tá? Então, quando tem essa palavra aqui, ó, termo de adesão de cartão de crédito consignável. Então, aqui é um termo de adesão, é uma via do contrato para modalidade cartão de crédito, que aqui neste caso é o RMC. E somente por esta faixinha aqui do início, eu tenho certeza que vocês já descobriram que contrato que é esse. Ó, contrato de saque, contrato aí de BMG, contrato aí, tem vários dados, empréstimo de saque de aniversário, Dr. Maurício, tem 2 CCB para analisar. Gente, é muito importante essa questão. A modalidade do contrato, ela vai diferenciar. Então, ela vai diferenciar se essa taxa ela é de empréstimo pessoal, se ela é de empréstimo comum, se ela é um CDC salário, um C-benefício, um CDC benefício, um financiamento de veículo, um financiamento imobiliário. É nesse trechinho acima que você vai entender qual é o produto, qual é a modalidade que você vai trabalhar, tá? Logo aqui abaixo tem um tópico, deixa eu mudar aqui a cor da nossa canetinha, aonde mostra código correspondente loja. Esse código correspondente loja, dependendo da agência, ela tem uma filial, ela tem uma franquia. Então, aqui mostra o código da loja. O CNPJ é o CNPJ desta loja. Então, aqui ainda não é o CNPJ que você vai ajuizar a ação. Aqui é o CNPJ daquela loja correspondente, daquela empresa que é chamada de promotora de crédito. Eu não coloco a promotora de crédito no polo passivo, porque a promotora de crédito, ela obedece às regras do banco.
E a promotora de crédito, ela contrata os correspondentes bancários, terceirizando essa prestação de serviço para que eles possam fazer a prospecção desses clientes, prospectar esses clientes, que é simplesmente pegar CPF, identidade, comprovante de residência, ofertar aí o empréstimo, pegar aquele contrato e enviar aquele contrato para a promotora. A promotora vai fazer a digitação, vai conferir a formalização e envia internamente para o banco aprovar ou reprovar. Mas isso tudo é feito em segundos, porque hoje há diversas formas de contratação. Não é apenas a contratação do contrato físico em si. Tem a contratação digital, através da selfie, tem várias outras contratações que vocês vão ver no momento oportuno esse tema, ok? Então, aqui, esse CNPJ, eu não coloco nas ações no polo passivo, por quê? Porque eles, às vezes, dependendo da situação, o contrato que o correspondente bancário tem com a promotora, ele vai mostrar que ele não tem responsabilidade sobre aquela taxa de juros, que é determinado pelo próprio banco. E se o seu cliente não tiver gratuidade, ele pode pedir até uma reconvenção aí, né? E pode causar alguns certos gastos, alguns outros temas que talvez não é muito benéfico no processo. Então, geralmente eu coloco somente o banco. Não coloco nem o INSS quando fala de tese de descumprimento contratual, de abusividade, porque o INSS não é responsável para ver se o banco está cumprindo com a taxa de juros ou não. A responsabilidade do INSS é ver se o cliente possui margem ou não. Quando você for trabalhar a ação de limitação de empréstimo consignável, se o seu cliente for aposentado ou pensionista do INSS, aí sim você inclui o INSS no polo passivo. Quando for fraude, só que essa fraude não é aquele que o cliente chega no seu escritório e fala: não caiu dinheiro na minha conta, você já pega e vai distribuir uma ação. Não. Fraude é fraude que você já investigou, que você já trabalhou lá na fase investigativa e que você já tem todas as informações para você confirmar esse tipo de fraude. Aí inclui o INSS no polo passivo, tá? Há advogados que incluem, cada um depois vai adaptar esse conteúdo, cada um depois vai ter as suas técnicas, fazer suas melhorias e ter muito mais sucesso enquanto a isso. Eu mostro aqui cuidadosamente aquilo que talvez eu não faço, né? É só um compartilhamento aqui de informações, tá? Então, aqui, esse CNPJ eu não utilizo para acrescentar no polo passivo. Tem um local aqui que tem uma informação importante, número de ADE. Você sabe o que é número de ADE? Se você estiver analisando o SCOM, o que é o SCOM? É o histórico de crédito consignável do INSS. Se você estiver analisando esse SCOM, aqui no SCOM vai ter um número do contrato. E se tiver o número do contrato, ele tem que bater com esse número que tiver aqui. Então, vamos supor que esse número de ADE é esse número aqui. Primeira pegadinha aqui do nosso conteúdo. Quando você analisa um contrato prático, você verifica essa ADE? Você verifica se o número do contrato é o mesmo que consta no SCOM. Quando eu falar SCOM, vocês podem entender que não é somente o SCOM, é contra-cheque, olerite, às vezes o seu cliente é servidor público lá, Marinha, Aeronáutica, Exército, servidor da prefeitura. SCOM engloba qualquer outro tipo de documento que tenha um empréstimo vinculado, tá bom? Vou falar SCOM, porque o SCOM é do INSS, o INSS é a mesma regra aí na sua região, aqui na minha. Então, a gente consegue comunicar aí com o mesmo dado. Número da ADE tem que bater, porque esse número da ADE, que é o número enviado para o órgão do INSS, para a averbação desse produto. Que produto que é esse que a gente está trabalhando hoje? O RMC. Então, este número da ADE, ela vai ser
averbada e tem que constar esta ADE no contrato. Primeiro erro muito comum que eu vejo na prática dos colegas advogados: não conferir o número do contrato. Às vezes distribui uma ação, o banco contesta com um contrato Y, tem o número do contrato, mas o objeto da ação, o número do contrato é outro. No SCOM, o número do contrato é outro, mas pode ser o mesmo banco. E daí? O cliente pode ter diversos empréstimos naquele banco. Então, se você não presta atenção nesse detalhe, eu já vi muita causa ser perdida, muita improcedência, porque o contrato juntado nos autos não era o objeto da ação, por conta do número do contrato não ser o mesmo que foi averbado, e o banco conseguiu falar que havia o contrato celebrado entre as partes. Só que às vezes quando o advogado ele vê aquela contestação, ele vê aquele contrato, ele já pensa: ixi, deu errado. Tem contrato. Aí ele já vai, faz uma impugnação sem prestar atenção nos detalhes, já vai alegar: ah, é fraude. É fraude, não tenho o que fazer e vou tentar ir para outro caminho. Muda a tese no meio do caminho, sendo que o detalhe estava aqui na ADE, no número do contrato. Pessoal, confiram sempre se o número do contrato é o mesmo que consta lá no SCOM. A parte de cima aqui, ele mostra, por exemplo, o produto. Então, aqui, é um cartão de crédito para servidor público? Não. É um cartão de crédito estadual, municipal, federal, militar? Ó, tem as informações aqui. Então, esse cliente, esse contrato, a modalidade dele está escrito aqui, ó, cartão de crédito do INSS para quem é aposentado. Outra charadinha aqui, outro detalhe para vocês se atentarem. Tem aqui o número do benefício. Vocês sabem que um aposentado ele pode ter mais de um número de benefício. Isso pode acontecer se ele for aposentado e pensionista do INSS. Ele vai ter 2 números de benefício. Então, você tem que tomar muito cuidado se esse contrato juntado na contestação pertence ao número do benefício da sua petição inicial. Por isso que quando eu distribuo as ações, eu distribuo elas separadas por números de benefício, por contrato, para não acontecer isso, para ficar claro que o objeto da ação é o número do benefício da aposentadoria. Porque se fosse da pensão, o xizinho estaria bem aqui. Então, esse contrato não é do pensionista, ele é do aposentado. Por isso que o número do benefício tem que bater com as informações. Só que naquele corre-corre, esses indícios passam despercebidos, você não consegue analisar isso verdadeiramente. Então, anoto para você não esquecer esse detalhe.